Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Roselise, estou aqui no meu cantinho da leitura na minha casa para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso querido poeta Mário Quintana, contemplando então o nosso projeto de literatura da Alvorada, juntamente com o projeto 2020, né, de Alvorada. Então, eu quero falar um pouquinho dele e dizer para vocês que o poeta Mário Quintana era chamado Poetinha e algumas pessoas tiveram o prazer de encontrá-lo no centro de Porto Alegre, caminhando pelas ruas. Ele gostava muito de sentar nos bancos da Rua dos Andradas, que é a nossa conhecida Rua da Praia, para observar as pessoas, para observar os caminhos, para buscar informações, sensibilizando seus poemas. Então, muita gente teve esse prazer de conhecê-lo. O Mário Quintana, ele nasceu no dia 30 de julho de 1906, no Alegrete, no Rio Grande do Sul, e lá ele permaneceu durante toda a sua infância, onde saiu de lá, veio para Porto Alegre, mudou-se em 1919, aos 13 anos, e dessa forma então ele ingressou no Colégio Militar em Porto Alegre, num regime de internato, e lá ele já nessa época ele publica os seus primeiros versos na revista literária dos alunos do Colégio Militar de Porto Alegre. Em 1923, Mário Quintana publicou um soneto no jornal do Alegrete com o pseudônimo de JB. Em 1924, deixa o Colégio Militar e começa a trabalhar como atendente de livraria, na Livraria Globo, onde permaneceu durante 3 meses. Em 1925, então, ele retorna para Alegrete, onde passa a trabalhar na farmácia de sua família. Mário Quintana era filho de um farmacêutico, de uma família de farmacêuticos, o pai e a mãe, eles tinham uma farmácia. Então, nesse momento, ele volta, né, aos 20 anos e vai trabalhar na farmácia de sua família. Em 1926, ele fica órfão, então, da mãe, né? Nesse momento, Mário Quintana, nesse mesmo ano que a mãe faleceu, Mário Quintana foi premiado em um concurso de contos do jornal Diário de Notícias de Porto Alegre, com o conto A Sétima Passagem. No ano seguinte, o pai faleceu. Ele era jornalista e tradutor. Aos 29 anos, em 1929, Mário Quintana começou a trabalhar como tradutor na redação de jornal O Estado do Rio Grande. Em 1930, a revista O Globo e o Correio do Povo publicaram versos do poeta. O jornal O Estado do Rio Grande, então, é fechado. Nessa época, começa a Revolução de 1930 e Mário Quintana se oferece, né, como voluntário para o 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre. Ele vai para um voluntariado para participar da Revolução e 6 meses depois ele retorna a Porto Alegre e reinicia seu trabalho no jornal O Estado do Rio Grande do Sul. Em 1934, ele publica a sua primeira tradução, já que ele era jornalista e tradutor, do livro Palavras e Sangue, de Giovanna Papini. O poeta também traduziu autores como Voltaire, Virginia Woolf e Emil Ludwig, traduzindo também Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Em 1936, Mário Quintana transfere-se para a Livraria do Globo, onde trabalha com Érico Veríssimo. Nessa época, seus textos são publicados na revista Ibirapuitã. Seu primeiro livro é publicado em 1940. Mário Quintana publica seu primeiro livro de sonetos, A Rua dos Cataventos. A aceitação de sua poesia levou vários sonetos a serem transcritos em antologias e livros escolares. Em 1948, Mário Quintana publica Sapato Florido, uma experiência que culmina com Do Caderno H,
que reúne poemas curtos em prosa, mas com dimensão e densidades poéticas realmente e geralmente irônicos. O Mário Quintana, como curiosidade, né, e isso vem como uma curiosidade, e também ele fica muito triste porque ele foi indicado 4 vezes para a Academia Brasileira de Letras, e ele nunca, jamais perdoou os acadêmicos por não ser escolhido. Ele não se tornou um imortal dentro da Academia de Letras. No dia 25 de agosto, o Manuel Bandeira, que lê um poema de sua autoria, convida para se candidatar pela 4ª vez, mas Mário Quintana recusou o convite. Os últimos anos do nosso querido poeta Mário Quintana foi dentro do Hotel Majestic, onde ele morava em um dos quartos do hotel. O Hotel Majestic é um hotel bem antigo, e a nossa atual Casa de Cultura, Mário Quintana, ele residia dentro de um quarto onde o jogador, na época, Falcão, né, ele comprou um quarto e deixou reservado para o Mário Quintana utilizar durante toda a sua vida. Mário Quintana foi um poeta que recebeu muitos prêmios, e a partir de 1968 passou a publicar as agendas poéticas, que se tornou um sucesso de venda. Nelas, ele escreve um breve texto para cada dia do ano. Mário Quintana nunca se casou, foi hóspede do hotel, nunca teve filhos. Ele viveu uma vida bem individual, bem singular, bem reclusa. Mário Quintana faleceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 5 de maio. Entre outros poemas conhecidos do Mário Quintana, está o Poeminha do Contra, que diz: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Outro poema, das Utopias. Se as coisas não são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristeza os caminhos que não fora, se não fora a magia presença das estrelas, ou a mágica presença das estrelas. Mais um poeminha, bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados, deixe em paz os passarinhos. Deixe em paz a mim, se me queres, enfim. Tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Então, um pouquinho do Mário Quintana para vocês. Os alunos do 6º ano, 61, 62, no qual eu sou professora deles de língua portuguesa, trabalharam esse autor durante esse projeto, e tem outros poemas, vão apresentar outros belos poemas para vocês nessa feira literária. Eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês também aqui os livros da minha preferência. Tenho mais livros em casa, amo os livros, e gostaria de deixar uma mensagem para vocês, juntamente com o nosso querido Mário Quintana, que diz: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Então, vamos seguir o conselho do nosso querido Mário Quintana, vamos pegar os livros, aprendemos a ler. Conseguimos uma conquista tão difícil quando nos deparamos com as primeiras letrinhas, com as primeiras sílabas, as primeiras leituras de frase, e nós conquistamos toda essa dificuldade. Então não sejamos analfabetos, nós sabemos ler, vamos escrever poemas, vamos nos apaixonar pelos livros. Os livros, principalmente nesse momento de pandemia, eles nos fazem viajar, sair da nossa casa, do nosso cantinho,
e para qualquer lugar que a gente imaginar e que estiver ali nos transportando pelas páginas dos livros. Então, boa leitura para vocês. Espero que vocês tenham gostado do trabalho, do autor. Procurem na internet, nós temos muito mais informações diversas do nosso querido autor Mário Quintana. Um beijo para vocês e boa leitura.